Primeira coisa, quando você senta para fazer uma sociedade, você não tem que fazer sociedade porque o cara é teu amigo. A gente não faz sociedade em boteco, em happy hour. Primeiro você tem que ver se o cara tem sinergia com os teus valores, com os teus princípios, com aquilo que você pensa, se ele tem um nível de conhecimento alinhado com os seus, se os valores dele são os mesmos. Aí qual que é a vantagem dele? Ele é smart money? Ele tem um network legal? Ele tem conhecimento legal? Ou ele é um cara que ele tem só grana? Se ele tem só grana, ele tem que ser só investidor e não pode se mover na coordenação da empresa. Se o cara não tem grana, mas ele tem um soft skills legal, ele tem um smart money legal, ele pode se influenciar com isso, com as decisões da empresa. Agora, uma coisa importante na sociedade é a gente respeitar a opinião do outro e a gente ter transparência em tudo que a gente faz. Eu tenho muitas empresas com sociedade, muitas empresas. Só que, claro, desde que todos nós, a gente discorde, ouça. E quando alguém faz um apontamento e aquele apontamento tem sentido para a empresa, para o bem comum de todos ou da empresa, agora quando alguém começa a defender um ponto de vista porque ele é vaidoso, aí eu acho que a desconexão começa a acontecer aí. Aí quem sabe um rompimento acaba acontecendo. Mas a sociedade, ela tanto uma soma financeira ou de smart money ou de trabalho. Ontem mesmo eu fechei um negócio aqui onde a pessoa que entrou, ele entrou com um contrato de veste. Que contrato de veste? O contrato de veste é um contrato onde a pessoa ela vai produzir uma certa quantidade para depois ela ter uma participação na minha empresa. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um network grande, que só ela consegue trazer uma grande parcela de clientes para dentro da nossa empresa. Por que não? Tá tudo certo. Enfim, sociedade é quando as pessoas somam uma com as outras. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é uma boa ideia. Ou ele tem um desejo de investir em empresas de tecnologia. Tem que ser pessoas assim, que estejam a fim de surfar a onda de startups. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, quando eu falo que eu tenho uma Venture Build, o que é isso? É uma inteligência, onde a gente pega uma ideia, estrutura uma ideia de todas as plataformas, de todas as etapas, todos os ambientes de uma startup, desde a estrutura jurídica, desde captação de recurso, de você fazer um MVP, você acompanha essa startup até ela chegar a nível de cruzeiro. Isso é a função de uma Venture Build. Agora, dentro da Venture Build, nós precisamos ter alguns apoiadores, por exemplo, investidores. O pessoal chamava no passado aí, talvez um investidor anjo, de forma mais simples as pessoas entenderem, que hoje eu entendo como se fosse um pré-seed. É alguém que vai fazer aqueles aportes financeiros, mas no momento que está nos developers, os programadores estão programando o software, investimentos aí de 50, 100 mil reais, exageradamente até 500 mil reais. Aí nós precisamos levar para o mercado, começar a fazer os primeiros testes dessa startup no mercado, que nós chamamos isso de MVP, mínimo viável possível. É quando nós vamos viabilizar para o mercado. Aí, talvez tenha que fazer um investimento um pouquinho maior, que são a gestão de seed. Quando nós falamos de seed, são investimentos já de MVP de 500 até 3 milhões aproximadamente. Pois bem, entendendo que aqui já temos uma empresa validada para o mercado, ou os próprios donos continuam fazendo aportes financeiros, ou então a gente traz para dentro da empresa um venture capital. O que é isso? São fundos que têm apetite em levar a empresa para o mercado, enfim, depois leva para um fundo, até levar uma empresa para IPO. Se existe um momento certo para empreender, eu ouço ela quase todos os dias. Se você está esperando o momento certo de plantar alguma coisa, você nunca vai plantar. Se você está esperando o momento certo de você colher as coisas, você nunca vai colher. Eu digo que as crises hoje elas são muito mais frequentes. Quando a gente assiste no programa retrospectiva no final do ano, te liga lá na TV, caramba, dá a impressão que o mundo mudou, virou de ponta cabeça dentro de um ano. A gente tem capacidade de suportar as mudanças. Em 2 anos, nós tivemos uma grande seca no Brasil, que foi lá na região do Amazonas, enfim.
Nós tivemos há 4 anos atrás uma crise pandêmica no mundo todo. Nós temos hoje países que estão em guerra, que afetam diretamente a nossa economia. Nós tivemos mudança de governo no país, que pivota vários pontos de equilíbrio, de impostos, de leis. Nós, empreendedores, nós temos que ter capacidade de se adaptar. Infelizmente, é o jogo. E por isso que eu não sou partidário de a gente criar projetos muito longos. A gente pode ter sonhos grandes, mas nós precisamos modular os nossos sonhos mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, porque muitas coisas mudam e a gente tem que se adaptar ao novo jogo. E se a gente ficar muito na estratégia que a gente criou para 30 meses, para 5 anos, cara, muitas mudanças vão acontecer nesse meio. A vida de um empreendedor é como se fosse uma pata de elefante. A pata de elefante, ela é gelatinosa. Porque anatomicamente, o elefante, quando ele pisa em uma pedra, devido ao peso que está sobre as suas patas, são toneladas, né? Se ele não fosse gelatinosa, não tivesse capacidade de adaptar-se, ao pisar em uma pedra, quebraria a pata. Ou em um buraco, um percalço, quebraria também. Se adapta à pedra. Qual que é a analogia disso? Cada passo é um movimento e cada movimento é uma nova adaptação. Essa é a vida do empresário. O mais importante de tudo é quando a gente tem um problema, é a gente parar, respirar e se comunicar com o problema. Que às vezes as pessoas elas ficam angustiadas, ansiosas e elas não conseguem fazer isso. O primeiro passo é a gente ter calma. Porque uma das grandes sacadas do empreendedor é a constância. E a gente não consegue ser constante com picos de desequilíbrios. Então a primeira coisa diante de uma situação difícil, eu sempre digo que o empresário carrega 2 baldes nas mãos. Um tem água, o outro tem gasolina. Diante de um fogo que se levanta de uma situação difícil, eu sempre aconselho jogar um balde de água. Calma. Traz a calmaria primeiro, se comunica com o problema, analisa primeiro, para que você possa, de forma racional, saber que decisão tomar. Esse é um grande erro de muitos empresários. A falta de comunicação consigo mesmo e depois com o problema. Oséias, o que eu preciso fazer agora? Calma, eu estou me comunicando com quem? Eu preciso tomar um café, eu preciso talvez dormir um pouquinho, eu preciso talvez jogar um tênis, eu preciso jogar um golfe, fazer alguma coisa, me acalmar agora sim, agora eu vou me comunicar com o problema. É importante cada um achar a sua forma de se comunicar com si primeiro, depois fazer outras coisas. A vida precisa ser assim.